Olá, eu sou o pastor Eduardo Henrique e esta é a Escola das Nações em Recife. E hoje é nosso terceiro episódio sobre atributos de Deus. No episódio anterior, nós falamos sobre alguns modelos de divisão dos atributos, como esses atributos eram divididos para didaticamente ficar mais fácil de nós compreendermos eles. Então, o primeiro modelo divide entre os naturais e os morais. Aqueles são da natureza de Deus, da sua essência, né? E os morais que qualificam como um ser moral. Vimos também o segundo modelo, absolutos e relativos, aquilo que são da essência de Deus, absolutos, e aquilo que são relativos à sua criação. Vimos o terceiro modelo, que é entre os imanentes. Nós já sabemos que imanentes, aquilo que é interno, que é intrínseco, que não passa para as outras pessoas, se tratando de homem, de Deus não passa para a criação, ou os emanentes, ou transitivos, ou os transcendentes, né, dividido, esse é o terceiro modelo. Então, aquilo que é só dele, como imensidade e aceidade, que expõe aquilo que é a essência dele, e os emanentes, aquilo que fala dessas qualidades que se relacionam com a humanidade. E o último modelo, que é o mais aceito, os incomunicáveis e os comunicáveis. Os incomunicáveis são aquelas qualidades que só Deus tem e não, de alguma forma, não comunicou, não passou para a humanidade, para a criação, a parte dele. E os comunicáveis são aqueles que Deus tem perfeito e a gente, de alguma forma, tem um pedacinho que seja desses atributos. Todos esses quatro modelos, eles têm objeções. E eu falei no episódio passado que não há como encontrar um método que qualquer que seja perfeito, que seja inquestionável, que não haja nenhuma objeção para falar de um Deus que é perfeito. Então, por mais que nós tenhamos recursos e achamos e encontremos ou busquemos métodos, nós não vamos encontrar toda a forma que nós encontrarmos ou buscarmos para mostrar e revelar quem é Deus ou trazer isso de uma maneira didática para as pessoas entenderem, vai ter objeção, porque só ele pode fazer perfeitamente essa distinção didática de quem ele é. Hoje, nós vamos continuar a falar sobre esses atributos e vamos entrar, seguindo esse último modelo aqui, dos comunicáveis e incomunicáveis, nós vamos começar a falar dos atributos incomunicáveis de Deus. Ou seja, aqueles que só ele tem e a humanidade não tem, nem que seja um resquício dele. Vamos começar falando que Deus é um ser absoluto. Lá na Grécia Antiga, os filósofos utilizavam esse termo absoluto para expressar ou se referir ao Deus que eles entendiam que existiam, chamando-o de absoluto. E um ser absoluto nada mais é do que aquele que é livre de todas as condições. Ou seja, ele é incondicionado, ele é autoexistente. Não há nada que condicione quem ele é. Livre de todas as relações. Ele não precisa se relacionar com nada nem ninguém. Ele não tem necessidade, ele não carece de nenhum tipo de relação. Ele é livre de todas as imperfeições. Ele é perfeito em toda a sua plenitude. Nada nele é falho ou tem qualquer tipo de objeção. Ele é perfeito. Aquele que é livre de todas as diferenças ou distinções fenomenológicas. Nada nele se diferencia, nada nele o distingue e não há nenhum fenômeno de qualquer espécie que seja, que faça com que Deus seja alterado ou que ele necessite para existir. Como matéria e espírito, ser e atributos, sujeito e objeto, aparência e realidade. Há uma corrente filosófica muito legal que Deus é a realidade última. Quando nós não alcançarmos o nosso nível de entendimento, a realidade última de qualquer coisa, essa realidade última é Ele. Eu estava assistindo agora há pouco um bate-papo lá com um astrônomo aqui brasileiro, muito legal, e ele fala sobre o tamanho do universo. O universo é infinito, nós temos apenas o universo observável, aquilo que nós conseguimos observar de alguma forma, não significa que ele termine ali. E quando esse cientista fala que
ali termina a nossa observação, mas não o universo, ele diz ali encerrou a ciência. A gente não tem mais como alcançar algo além daquilo. Então, quando a ciência termina, a realidade última da ciência é Deus. Ele é a realidade última, ele é o ser absoluto. Aleluia! Outra coisa interessante, diz aqui, ó, o absoluto é definido como a causa primeira de todas as coisas existentes. Ele deu causa a tudo. Tudo surgiu dele. Ou como o fundamento último de toda a realidade. Ou como o único ser autoexistente. Aleluia! Ele é a causa de tudo e nele se encerra tudo. Nele tudo termina. E ao mesmo tempo ele é o único ser autoexistente. Aquele que existe independentemente de qualquer circunstâncias, causas, problemas, dificuldades, necessidades. Ele não precisa de nada para existir. Ele é o ser autoexistente. E não havia melhor forma de começar a falar sobre os atributos incomunicáveis do que essa denominação de ser absoluto. Vamos agora aos atributos incomunicáveis propriamente ditos. Vamos lá. Primeiro, existência autônoma de Deus, ou aceidade. Se você assistiu os 2 primeiros episódios, você viu que eu deixei essa palavrinha aí solta, para que as pessoas tentassem descobrir o que ela significava. A aceidade nada mais é do que a autoexistência, a existência autônoma de Deus. Que coisa poderosa! Ele tem em si mesmo a base da sua existência. E ele tem a sua independência, no sentido de que ele não depende de nada para existir. E nesse aspecto de que ele tem em si mesmo a base da sua existência, algumas observações. Ele não é a sua própria causa. Veja só, ele é um ser autoexistente, ele não tem começo. Então ele não deu causa a si mesmo, porque ele sempre existiu, ele é autoexistente. A única coisa, vamos dizer coisa, aspas, que Deus não deu causa foi a ele mesmo, porque ele sempre existiu. Ele é um Deus, ele é um ser incriado, nada o criou, nem ele próprio. Deus não é causado, ele existe pela necessidade do seu próprio ser e, portanto, necessariamente. Ele não deu causa a si mesmo, ele existe porque ele necessita dele mesmo, necessita, aspas, é a palavra que a gente encontra para, de alguma forma, tentar explicar essa autoexistência. Mas há um texto lá em João 5,26, diz o seguinte: pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, o próprio Jesus dizendo que eles têm vida em si mesmo e eles não precisam de mais nada nem ninguém, eles são autoexistentes, aleluia. E a independência, que está relacionada à existência autônoma de Deus, ou à aceidade, ou à autoexistência, diz respeito àquilo que ele independe de qualquer coisa. Então, Deus é independente em seu ser, mas é também independente em tudo mais. Ele é independente em suas virtudes, decretos, obras e assim por diante. Ele não depende de nada para os seus decretos, para as suas obras, para as suas virtudes. Ele nada o influencia, nada o faz ser diferente, ou nada faz com que ele se mova sem que seja por iniciativa dele próprio. E aí você vai perguntar, mas pastor, a gente está orando, a gente ora para Deus fazer alguma coisa, então a gente não consegue mover o coração de Deus, a gente não consegue de alguma forma fazer com que ele mude o que ele ia fazer. Querido, isso é um debate que a gente pode deixar para mais para frente, mas vou te deixar de uma maneira bem simples e razoável. Ele tem o seu conhecimento além de todos os conhecimentos humanos. O salmista diz, ainda antes que a palavra chegue à nossa boca, ele já conhecia.
Então ele já sabe o que nós vamos orar, nós vamos pedir, mas ele quer que a gente peça, que a gente ore, que a gente se relacione, que a gente fale. Então ele já estava predisposto a fazer aquilo, e não é a gente que vai mudar isso. Ele apenas esperava que a gente falasse, que a gente orasse, que a gente conversasse com ele, que a gente expressasse o nosso coração, para que de alguma forma aquilo acontecesse. Não que a gente influenciasse Deus a fazer algo, porque ele é autoexistente e ele é independente em suas virtudes. O próximo atributo, imutabilidade, é a perfeição pela qual não há mudança nele e é imune a todo acréscimo ou diminuição e a toda melhoria ou decadência. Isso é muito importante a gente ver. A gente já fala, Deus não muda, Deus é o mesmo, Deus é sempre o mesmo, certo. Mas muitas vezes a gente acha que se, por exemplo, alguém melhorou, aquela mudança foi para melhor, a gente acha que aquilo foi legal e a gente não entende aquilo como um processo. Deus não sofre nenhum processo de aperfeiçoamento, de melhora, nem Deus sofre nenhum processo de deteriorização ou de piora. Não há mudança nele. Não há mudanças em seu ser, mas também não há mudanças em suas perfeições, em seus propósitos e em suas promessas. Aleluia. Quando ele promete, ele é imutável nas suas promessas. Eu ouvi certa feita de um professor nosso lá no seminário que ele disse que a única coisa que Deus não pode fazer é ir contra a sua própria palavra. Né? Então ele não pode contradizer a ele mesmo. E isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui sobre a sua perfeição nas suas promessas e que não há mudança. Há uns textos que eu quero compartilhar com vocês. Salmo 102, versículos 26 e 27 diz o seguinte: eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Tu permaneces o mesmo. Aleluia. Isaías 41, 4. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou o mesmo com os últimos. Ele deixa claro, eu sou o primeiro, sempre fui assim até o fim. Que para ele não há fim, para nós há fim. E também lá em Isaías 48, 12. Escute-me, ó Jacó, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo sempre. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Aleluia. Nós, lá no início do curso, no primeiro episódio, falamos que a única forma de entender melhor quem é Deus é na sua autorrevelação. É quando ele diz, eu não mudo, eu sou o primeiro, eu sou o último, em mim não há sombra de mudança, ele é imutável, nada muda nele. E a gente precisa entender, nem para melhor, porque não há como ele ser aperfeiçoado, porque ele já é perfeito. Aleluia. E ele é imune de todo acréscimo, ou diminuição, ou melhoria, ou decadência. Deus é independente em seu ser, mas também é independente em tudo mais. Preste atenção nisso. Ele é independente em suas virtudes, decretos, obras e assim por diante. Ele não depende de absolutamente nada. Porque quando a gente depende de alguém, de alguma coisa, a gente está suscetível a mudar se aquilo mudar. Não sei se você entendeu. Mas, por exemplo, se eu dependo de um emprego para sobreviver e eu perco o emprego, eu vou ter que mudar porque eu perdi o emprego e eu dependia daquele emprego. Então, quando a gente depende de alguma coisa e aquilo muda, aquilo pode fazer com que eu mude. Então, Deus, ele é imutável e essa independência dele reforça essa imutabilidade. Hebreus 1, versículos 11 e 12 diz o seguinte: eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas, eles serão trocados. Mas tu permanecerás o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Aleluia. Ele está repetindo aqui o salmo que nós lemos agora há pouco. Tiago 1,17 diz o seguinte:
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ele não muda. Glória a Deus. Irmãos, se nós tivéssemos um Deus que mudasse de acordo com o humor, ou com circunstâncias, ou com o que nós fizermos, a gente estava numa situação difícil. Não há nada que eu faça que aumente o amor de Deus por mim, e não há nada que eu faça de ruim que diminua esse amor. É imutável. Ele não depende de nós para nos amar. Aleluia. Seguindo, infinidade é a perfeição de Deus pela qual ele é isento de toda e qualquer limitação. Implica que ele não é limitado de maneira nenhuma pelo universo, por este mundo caracterizado pela relação tempo-espaço, e que ele não fica encerrado, fechado no universo. Isso não implica sua identidade como a soma total das coisas existentes, nem exclui a coexistência das coisas finitas e derivadas, com as quais ele mantém relação. A gente precisa entender a infinidade de Deus, porque às vezes a gente acha que Deus é infinito, no sentido de que ele, de tempo e espaço. É como se Deus não tivesse fim. Ele não termina, ele não acaba. Mas não é apenas em relação a tempo e espaço que está a infinidade de Deus. Não há nada que limite, que dê um fim a ele. Nós lemos aqui, né? O espaço, o universo, nem a sua identidade, nem a sua coexistência são finitas, né? Nada faz com que ele tenha fim, e não apenas em tempo e em espaço, mas o seu amor, a sua justiça, os seus atributos, eles não têm fim, não há um momento que ele acaba, que ele encerra. Então, não é apenas no tempo e espaço que a gente está acostumado a imaginar. Ele não tem fim, ou seja, ele não morre, ou ele não acaba. Não. Todos os atributos não têm fim. Aleluia por isso, glória a Deus. Ainda falando sobre essa infinidade. A infinidade de Deus deve ser concebida como intensiva, antes de extensiva. Aquilo que eu falei aqui, não é tamanho, não é espaço. E não deve ser confundida com extensão ilimitada, como se Deus estivesse espalhado pelo universo todo, uma parte aqui, outra ali, pois Deus não tem corpo e, portanto, não tem uma extensão espacial. Isso é importante. Eu frisei agora há pouco, não é que Deus seja infinito no espaço, não é que Deus esteja um pedaço aqui, um pedaço ali, ou como fosse um lençol que está espalhado em todo o universo. Se você pegar uma coxa e cobrir uma cama, aquela coxa é única. Um pedaço dela está numa ponta da cama, o outro pedaço está na outra ponta da cama, ok? É uma coxa, mas ela tem um pedaço aqui e um pedaço aqui. Essa infinidade de Deus não significa que ele está um pedaço aqui em Pernambuco, outro pedaço na Inglaterra. Ele está 100% aqui e 100% na Inglaterra. É como se aquela coxa estivesse 100% de um lado, 100% no outro cantinho, 100% no outro cantinho e não espalhada. Então, não é essa dimensão de que Deus está limitado a uma extensão. Essa infinidade dele é em tamanho, em espaço. Não é isso. É algo muito mais amplo, essa infinidade. Como o assunto atributos incomunicáveis é extenso, nós vamos compartimentar. Então, estamos encerrando hoje essa primeira parte sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Eu convido você, encorajo você a assistir os episódios passados e seguir acompanhando os próximos episódios. Então, vamos seguir, vamos em frente, vamos conhecer mais o nosso Deus. Até a próxima, se Deus quiser.